novo. É que eu estou fazendo pelo celular pela primeira vez aqui, tá? Antes era pelo computador e eu gravava. Mas agora eu já não sei. Ah, tá aqui. Ah, gravando, já está gravando. Já está gravando? Então tá bom, Vai ficar na obrigada. minha nuvem, qualquer coisa, Aí, eu mando para vocês. tá certo, obrigada. Elaine, é eu que falo já? Cadê, Elaine? Ali a fala é toda sua, fique à vontade. É um prazer receber. Bom, quero primeiro agradecer imensamente. Eu tenho aqui vou usar uma palavra medieval, um dever de honra com a Elaine pela generosidade de ter me convidado para esse encontro. Eu acho que é uma pessoa que eu tenho uma empatia muito engraçada, porque nos encontramos em sala de aula, mas já havíamos nos encontrado em redes sociais, e é uma empatia que foi, eu diria para vocês, natural entre eu e ela, no diálogo, na crítica e no pensamento político. Então, quero agradecer imensamente esse convite que a Elaine fez. Acho que isso tem muito a ver com vivência, com empatia, com generosidade e com, eu diria, aliás, empatia humana aí entre nós. Então, agradeço pelo convite, é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Praticamente eu não quero tomar o tempo de vocês loucamente, né? Eu sei que muita gente já está tensa, ninguém aguenta mais. Eu não sou professor de escola pública hoje, sou professor universitário, então eu sei, pelo menos a questão da tecnologia está, na verdade, gerando ansiedade, estresse nas pessoas, às vezes até depressão, e a gente chama as pessoas para uma reunião como essa, as pessoas às vezes ficam mais estressadas. Então a ideia é fazer talvez um bate-papo bem leve com vocês. Eu queria muito escutar mais do que falar, então eu falei para a Elaine que eu gostaria de falar uns 10, 15 minutos, e eu, como acho que quase todo mundo aqui provavelmente trabalha com educação ou está vinculado ao setor educacional, como professora, professor, e nós gostamos de falar. Eu gosto de falar muito. A Elaine, se deixar, eu não paro. Deixa eu só fechar aqui o microfone para fazer menos barulho. Pronto. Então, eu quero realmente não estressar vocês. Queria, como ponto de partida, falar exatamente daquilo que foi proposto para a gente, que é falar sobre a questão. Tem a questão racial, praticamente a gente pode até questionar a terminologia utilizada e a gente pode debater isso. A questão da mulher negra no município de São Paulo, na cidade, nas relações sociais que nós temos. Eu vou começar fazendo algumas observações. Eu sou professor, logicamente, de Direito, mas eu sempre tive uma história na cidade que eu acho que me marca muito com relação às formas de interpretação que eu faço com relação à minha vida, com relação à vida das pessoas e com relação ao mundo, né? A gente não é uma invenção do nada, a gente é uma invenção eu acho que, como a própria Elaine sempre diz, a gente é uma invenção das nossas vivências e eu sou uma invenção da vivência da cidade. Há pouco tempo atrás, alguém me perguntava, eu estou dando umas paradas aqui porque eu estou admitindo as pessoas na sala, tá? Há pouco tempo as pessoas me perguntavam o seguinte, né? Eu vi essa pergunta faz umas 2 semanas atrás. E acho que a Elaine também me fez esse questionamento. Como é que eu faço esse diálogo? Porque eu montei um diálogo hoje com pessoas, acho que boa parte de vocês sabe que eu estou numa construção coletiva de uma pré-candidatura a vereador, que foi uma decisão difícil de ser tomada, mas com muita convicção. Como é que eu faço para dialogar com tantas pessoas? Então, ora eu estou fazendo um encontro virtual com as pessoas da região central da cidade, no momento seguinte eu converso com pessoas da cidade de Tiradentes, da zona leste de São Paulo, ou com pessoas do bairro de origem meu, que é Ermelino Matarazzo, aqui em São Paulo. Aí, de repente, eu estou conversando com o pessoal de Paraisópolis, aí eu volto, vou dialogar com o pessoal da Vila Madalena, e eu vou construindo isso, né? Construindo uma espécie de tecido geral, né? Onde eu consigo conversar com toda a cidade. Eu acho que isso tem a ver um pouco com a minha vida na cidade, e eu acho que ela passa por essa interpretação que foi pedida para mim pela Elaine para falar um pouco, né? E eu vou começar de uma maneira talvez inusitadas aqui, né? Eu vou falar daquela situação que nós vimos há pouco tempo atrás nos Estados Unidos, né? A gente viu
o termo as vidas pretas importam. Esse é o termo que foi utilizado politicamente nos Estados Unidos há pouco tempo, com a morte de George Floyd. E vocês vão se lembrar que lá na frente do prédio onde tem o Trump, né? O prédio do Trump, que é um hotel, se não me engano, alguma coisa do gênero, algumas pessoas brancas foram até a porta desse edifício e começaram a apagar o termo, né, vidas negras importam, vidas pretas importam, que foi pichado, na verdade, pintado, né, na frente do Trump Tower, né, que eles chamam lá. E aí, na hora que eles fizeram essa pintura, um dos cidadãos que estava lá pintando falava o seguinte: todas as vidas importam, não é só as vidas negras. Olha só, eu gosto muito dessa frase, que quando eu a escutei, eu fiquei pensando muito nela, né, que ela revela para a gente a questão o que é a questão do racismo, né? Quem aqui nesse grupo, né, eu estou falando logicamente com pessoas humanistas, quem aqui desse grupo seria contra a frase que vidas humanas importam? Eu duvido que alguém aqui nessa sala, talvez, bom, vai saber, a gente nunca sabe, né, ultimamente, mas eu duvido que alguém aqui pudesse falar que é contra uma vida humana, ou dissesse que todas as vidas humanas importam, que fosse contra isso. E, logicamente, essa é uma frase muito bem articulada por quem a faz contra a afirmação de que vidas negras importam. Qual que é a diferença entre essas duas frases? Essa é a questão que se põe. Né? O chamado aqui do nosso encontro tem a ver um pouco com isso, que as vidas, né, das mulheres negras na administração pública, na educação, na saúde, importam. Qual que é a questão dessa afirmação? Porque essa afirmação, a afirmação de que vidas negras importam, eu entendo, eu posso estar errado e gostaria de escutar vocês, se for esse o caso, de que é uma afirmação da diferença. É uma afirmação, olha, existe alguma coisa que nos coloca numa situação diferenciada quanto à necessidade de lutar por direitos. Por isso, afirmar que vidas negras importam, que vidas pretas importam, é um ponto crucial. Tem a ver com o discurso político, de afirmar que existe uma diferença imposta dentro do âmbito social, imposta na sociedade, e eu quero aqui pedir muito perdão, porque eu tenho, logicamente, esse linguajar que nós todos temos, professoral, porque eu, nos últimos 10 anos, pelo menos, 12 anos, embora eu tenha trabalhado no governo federal, eu atuo como professor. É a minha profissão, é a minha paixão. E eu, logicamente, criei esse hábito, né, como todos nós que somos da educação, do discurso didático. E tento não ser pedante com isso. Mas quando a gente olha a afirmação, então, que vidas negras importam, ela parte da diferença. A ideia de que existe algo de errado na sociedade e que esse algo de errado tem a ver com as vidas negras na sociedade. É essa afirmação que está posta. E se isso é um problema, nós temos que solucioná-lo. Nós temos que solucioná-los com políticas públicas. Nós temos que solucioná-los a partir de uma outra visão de educação. Nós temos que solucioná-los a partir de uma outra visão de cultura. Agora, a afirmação que todas as vidas importam, não só as vidas negras, não é só Black Lives Matter, mas também que todas as vidas importam, ela é importante também. É óbvio que todas as vidas importam. Mas essa afirmação, no contexto em que ela se colocou nos Estados Unidos, ela vem dizer o seguinte: ela vem apagar a afirmação vidas negras importam e diluir a vida do ser humano numa espécie de igualdade total. Todos nós somos seres humanos e toda vida humana importa. Por que falar só das vidas negras? E aí vem um ataque moral à afirmação política sobre a questão da vida, a afirmação dos direitos. A afirmação, na verdade, não dos direitos e da vida em si, mas a afirmação de que uma certa população, um certo grupo social na sociedade sofre com respeito à cultura local, com respeito ao processo educacional, com respeito ao processo de vida em sociedade, e que outros grupos não sofrem isso, que seus direitos são violados. A afirmação de que vidas negras importam é a afirmação de que essas vidas estão sendo violadas em seus direitos. E quando eu falo que toda a vida humana importa, eu apago esse problema. Esse problema desaparece. Ele se transforma em problema de todos. Esse sempre foi o grande problema, olha só, eu acho que esse sempre foi o grande problema da discussão da igualdade.
Porque quando a gente fala de igualdade humana, da igualdade de todos, a gente afirma isso de pronto e parte da igualdade, a gente muitas vezes se engana, porque a igualdade ela só está na palavra. Ela não está naquilo que está sendo dito propriamente. Ela só está na palavra, ela não está na realidade. Então, quando a gente afirma a igualdade, nós temos uma Constituição hoje que é republicana, que é democrática, coitadinha, que está sendo atacada brutalmente aí pelos órgãos governamentais e por diversas pessoas, mas nós temos uma Constituição que fala de igualdade. Fala de igualdade. Mas ela fala de igualdade num mundo desigual, onde a questão racial é importante. Quando eu afirmo que vidas humanas importam, embora tenha todo esse caractere de direitos e de razoabilidade, ela vem para apagar o problema. Ela é um negacionismo. O que é negar? Negacionismo. Eu estou negando que aquilo seja um problema, inclusive. Estou negando que exista o racismo. Eu estou, né? Eu estava conversando até com a Elaine esses dias, hoje, aliás, né? E ela falava para mim, olha, porque para nós, mulheres negras, e aí nós temos que fazer diferenciação de gênero também, né? É tudo 10 vezes, tem que provar 10 vezes num processo seletivo, num processo educacional, num processo no qual tem que competir com outras pessoas, eu tenho que ser 10 vezes melhor, senão não vale, para provar que fui eu mesmo. E eu falava para ela, o pior não é isso, você tem que provar que você é 10 vezes melhor, você deve provar que você é 10 vezes melhor, e aí você vai lá e prova que você é 10 vezes melhor, e o que a pessoa, numa estrutura racializada, fala para você na hora que você, né, chega lá, né? Melhor cientista do mundo, uma mulher negra, vocês viram há pouco tempo atrás, uma mulher negra pesquisadora, né, deu os primeiros passos aí na questão da pesquisa do Covid. Aí, quando você chega lá, qual é a afirmação que se tem? Tem 2 tipos de afirmações racistas. A primeira delas é dizer, olha, tá vendo? Esta mulher, na verdade, né, ela não tem tanta competência assim. Aí é o primeiro ataque que eu vou chamar de um ataque racista. O segundo ataque, que é um ataque que uma mulher branca, por exemplo, não sofreria de pronto, talvez sofresse outros, olha, talvez por machismo, etc. O segundo ataque é um ataque dizendo, olha, tá vendo? Esta mulher prova para nós, essa mulher que é uma cientista negra, etc., prova para nós, eu só estou relatando aqui o que eu vejo, tá? Não estou tomando nenhuma posição, aliás, é importante afirmar de fala, mas esta mulher aqui, o ataque que ela vai sofrer, olha, esta mulher chegou aí, mas ela chegou aí é o seguinte, ela provou que não existe racismo, olha só, todos podem, todas as vidas importam. As pessoas que, veja, tem muita, a expressão do racismo, me parece uma expressão... Nossa, hoje, hein? Ela vai... Deixa eu só... No meu telefone, no notebook do meu pai, no meu computador grande. Por gentileza, eu peço para que fechem o áudio, por favor. Então, quando a gente olha esse tipo de dinâmica, e eu estou chamando de racista, veja, alguém aqui na sala, não sei, ou alguém pode chegar e dizer, não, mas como é que você prova que existe racismo? Eu vou falar uma coisa que me aconteceu há pouco tempo atrás. Um aluno chegou até mim e falou o seguinte, professor, eu estava lendo história e estou fazendo um estudo e tal, essa questão do nazismo, né? A gente sabe que... A gente sabe, né? A gente sabe que o nazismo tem muita controvérsia, né? Alguns falam que existiu, outros que não, etc. Então, a gente sabe que é mais ou menos, né, que foi daquele jeito, né? E eu fiquei olhando para ele e falei, bom, ele falou do Holocausto. Falou, o Holocausto a gente sabe que, né, não existiu quase, né? E eu falei, olha, você tem 2 possibilidades na sua vida. Ou a sua interpretação é correta, o Holocausto foi uma mentira completa, ou você tem uma certa empatia pelo nazismo. São as 2 possibilidades. Eu olhei para ele e ele ficou muito pensando. Eu já o conhecia, ele era um cara de extrema direita. Falei, tem 2 possibilidades. Talvez você concordar que você seja nazista seja mais honesto do que você começar com esse discurso de que não existiu o Holocausto. Mas aí quando a gente olha a questão do enfrentamento de certas ideias dominantes no seio da sociedade,
eu tenho pensado muito na questão da memória, como elemento central. A questão da memória, né? E quando qualquer, né, se a gente só, Tem áudio aberto, por gentileza. eu desativei aqui, eu consigo desativar aqui. Obrigada. Acho que deu. Bom, só para continuar aqui, é só uma provocação que eu estou fazendo de início para a gente começar o bate-papo. E eu quero realmente escutar vocês, mas o ponto fundamental, eu queria falar de memória. Aliás, eu queria falar de duas coisas aqui que eu acho importante. Primeira, eu me lembro, isso me marcou bastante, foi há pouco tempo, me marcou muito aquele filme que está no Netflix, olha só, uma coisa que você pode assistir a qualquer hora, o filme da Michelle Obama no Netflix, que é o livro dela, na verdade, da vida dela na Casa Branca, e ela contando um pouco como é que, né, principalmente a vida posterior da Casa Branca. E eu acho que primeiro que assisti no filme, a primeira coisa que eu pensei é que ela deveria ser a presidenta da República e não Barack Obama. É uma coisa que já passa na cabeça de pronto. A segunda coisa, você assistir no filme, é que em determinado momento do filme, ela fala o seguinte, ela fala uma frase, e eu contava isso para um grande amigo meu, talvez alguns de vocês conheçam, que é o Adilson Moreira, que tem diversos livros sobre questão de racismo. Ele tem um livro agora que saiu, que é o Racismo Recreativo. E eu conversava com ele dessa cena do filme. Eu falava para ele o seguinte, olha, duas coisas me marcaram no filme. Primeiro é que a Michelle, ela fala o seguinte, olha, isso no final do filme, eles tinham um ódio, eles quem? A oposição, os brancos, os racistas, os supremacistas dos Estados Unidos, eles tinham um ódio de nós só pela mera presença, só pelos nossos corpos estarem ali. Veja, a gente podia ser, inclusive, pessoas reacionárias, conservadoras, a gente podia, sei lá, pensar igual o Trump, mas só a presença do corpo negro ali na presidência da República, são as palavras da Michelle, tá? Já incomodava. E ela fala assim, nós éramos uma ameaça só pelos corpos. Nós éramos uma ameaça só pelos corpos. Só pelos corpos. E ele falava o seguinte, ela falava, olha, aí vou juntar um dado importante, basicamente o Barack Obama é esposo dela, e tem uma questão interessante, porque o Barack Obama é o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, isso tem uma simbologia importante nos Estados Unidos, e aí é muito interessante que no Brasil surgiu uma frase dizendo o seguinte, que racismo só existe nos Estados Unidos, não existe no Brasil. Isso é uma bela de uma estratégia consciente, olha só, consciente ou inconscientemente, não importa se você fez isso de maneira consciente, é a favor do racismo, ou se inconscientemente você aportou numa defesa dizendo que não existe racismo no Brasil. Nos dois casos tem racismo, não importa se tem mais ou menos consciência. Na noite que o Barack Obama ganha a eleição, vai haver uma pesquisa na internet, no Google, todo mundo aqui acho que pesquisa no Google, todo mundo pesquisa no Google, né? E a pesquisa era basicamente o seguinte, a afirmação era assim, primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Repito, primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Com um detalhe, nos Estados Unidos, eu não sou expert em inglês, mas nos Estados Unidos, e olha que o meu inglês deveria ser bom, eu fiquei 6 meses lavando louça em Londres, né, suficiente para deveria ter aprendido inglês, não aprendi nada. Em inglês, tem 2 termos que eles utilizam lá para falar das pessoas negras. Um, altamente pejorativo, que é um termo ultra-racista. Ultra-racista. E o outro termo é um termo que reconhece a identidade da pessoa negra. Veja, reconhecer a identidade da pessoa negra não é afirmar que qualquer vida humana importa. É afirmar que as vidas negras importam porque elas estão sendo eliminadas e não outra. De pronto. Então, a pesquisa que é feita no Google diz o seguinte, a pesquisa é primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Detalhe, a imensa maioria da pesquisa foi feita com o termo nigger, que para eles é o termo mais pejorativo que a gente pode imaginar do ponto de vista do racismo. Do ponto de vista do racismo, de maneira geral.
E eu falava isso para um meu amigo. E ele dizia o seguinte, o Adilson me falou o seguinte, olha, é que você não viu o que as pesquisas indicavam se a presidência dos Estados Unidos fosse ganha por uma mulher. Se fosse branca e, pior, se ela fosse negra. Aí você ia ver uma revolta popular dos homens. Ou seja, ele falou na escala, olha só, na escala de hierarquia, de superioridade, de supremacia, a mulher está abaixo ainda do homem negro, olha só. Praticamente a mulher negra na última escala. E ele falava algo interessante, ele falou o seguinte, e vou te dar mais um dado. Vou te dar mais um dado. Aqui no Brasil, as mulheres que têm dinheiro e recurso vão às clínicas de inseminação artificial e a imensa maioria dessas mulheres querem sêmen de homens brancos, loiros e de olhos azuis. É esse o primeiro tópico de escolha. E ele falou, nos Estados Unidos, e isso é interessante, nos Estados Unidos, lá as mulheres brancas não querem, quando vão fazer inseminação artificial, não querem sêmen de homens brancos dos Estados Unidos. Repito, nos Estados Unidos, quando as mulheres vão buscar sêmens para inseminação artificial, não procuram homens brancos de olhos azuis, loiros dos Estados Unidos. Detalhe, elas querem alemães. Detalhe, elas querem alemães. O brasileiro branco não entende que quando ele vai para os Estados Unidos, ele não é considerado branco pela elite branca dos Estados Unidos. Ele não consegue entender isso. Porque isso é uma tabela de hierarquias. De hierarquia. De hierarquia. E na hierarquia existe uma identificação. E essa identificação, eu só dizer aqui, essa identificação, ela passa e permeia a sociedade inteira. Mesmo que você seja um cara super progressista, homem branco, progressista, entenda que tem racismo, etc., volta e meia, a tua linguagem, a tua forma de expressão vão expressar racismo. Relativamente, a gente pode discutir aí a questão do cancelamento, né? Tem uma outra ideia que a gente pode debater. Mas é impossível. Se uma sociedade ela é estruturada pelo racismo, a primeira regra que tem que ter nessa sociedade é dizer que o racismo não existe. Porque se ela não disser isso, ela reconhece o problema. E aí você tem que tratá-lo e justifica todas as políticas públicas desde cotas. Então, a primeira coisa de uma estrutura racista é negar a existência do racismo. Eu tenho que negá-lo. É elemento central. E isso vai acontecer em toda a estrutura pública e privada. E aí a gente pode falar de racismo institucional e a gente pode falar de racismo estrutural, de maneira geral. Então, quando a gente olha as estruturas da sociedade, isso está posto de maneira geral. E se essa hierarquia existe, e aí eu vou trazer um exemplo que me parece revelar a hierarquia, e eu não vou usar, aliás, posso até utilizar uma mulher negra como exemplo ou não, mas o primeiro exemplo que eu daria é, eu juro que eu vou citar esses dois exemplos, e gostaria muito de abrir para vocês, e vocês podem comentar. Aliás, essa pergunta fica em aberto do que vocês quiserem debater, mas primeiro exemplo, né? Alguns de vocês devem lembrar do ano de 1990 ou 92, eu sempre erro o ano. 5 jovens, não é isso? 5 jovens, vocês devem lembrar disso, quem é mais velho. 5 jovens, em Brasília, saem para passear de carro. Estudantes de direito, UNB, estudantes lá de universidade, acho que a UNB eles estudavam. Um parece que era filho de diplomata, decide parar num ponto de ônibus, um deles desce, ou 2 deles descem do carro, estão passeando, 18, 19 anos, jovens, e decide, então, derramar gasolina em cima de uma pessoa que está dormindo no ponto de ônibus. E derrama gasolina. E um risco fósforo e joga. Logicamente, a pessoa sai correndo, pegando fogo e morre poucos dias depois. Ao chegar na delegacia, esses jovens chegam na delegacia, sentam e o delegado pergunta: por que no dia do índio, era dia do índio, por que no dia do índio
vocês foram no ponto de ônibus e tocaram fogo no índio, que era o índio Galdino? Essa é a pergunta. A resposta do menino é: nós não sabíamos que era um índio. Toda a vida importa, né? Toda a vida importa. Não é isso que foi escrito lá no Trump Tower? Toda a vida humana importa? E por que na hora que ele afirmou, esse rapaz branco, de classe média, estudado, em escolas de requinte, talvez tenha viajado para a Europa quando era criança, por que ele, na cabeça dele, existe uma hierarquia? Por que existe uma hierarquia entre pessoas que valem mais e valem menos? Por que ele considerou que ele não sabia que era um índio? Se soubesse, porque ele achou que era um mendigo. Então ele tirou da cabeça que ele poderia tocar fogo no mendigo, mas não poderia tocar no índio. É isso que eu quero perguntar. Você acha que a professora do colégio dele explicou isso para ele? Você acha que a mãe e o pai, na hora do almoço, da janta familiar, de Natal, eles ficavam falando, olha, mendigo a gente pode tocar fogo? Alguém acha que foi isso que foi feito? Eu acho que não foi isso. Alguém acha que as professoras e os professores explicaram isso para ele em sala de aula? É óbvio que não. Mas, em cada piada, em cada conversa, em cada diálogo, em cada bullying, em cada brincadeira, por isso que o meu amigo Adilson escreveu um livro fantástico, que é O Racismo Recreativo, as pessoas ensinaram para esse cara que índio vale menos do que um mendigo. E que mendigo vale menos do que uma mulher. E assim por diante. E você cria uma régua, que eu vou chamar aqui de hierarquia social. E nós temos essa régua no Brasil. Mas em razão que os homens negros são toda hora enquadrados pela polícia. E ficam com medo de sair de casa. Com medo de fazer as coisas. Eu converso com amigos que dizem o seguinte, né? Olha, eu tenho medo, Ale, de ir nas regiões centrais onde você mora. Porque lá a polícia fica me parando toda hora. Lá eles comem a chacana na frente de todo mundo. Lá eles me ofendem. Lá eles me olham diferente. Isso é uma cidade violenta. Isso é violência. A violência não precisa ser explícita. Só o medo de você estar lá já é um problema. Então vejam, quem explicou para esses meninos que tinha essa hierarquia social, de supremacia, de exploração e, pior, de direito de matar? Porque eles concluíram que se fosse mendigo eu poderia tocar fogo na pessoa. Ou alguém vai achar que é brincadeira tocar fogo em alguém, tacar álcool ou gasolina numa pessoa, é uma espécie de brincadeira de juventude. Esse é um problema crucial. E o último exemplo que eu vou deixar aqui para nós, e deixo aberto para vocês, é uma história que eu vi de uma psicóloga, né, que tinha 2 filhas e adotou mais 2. Então ela ficou com 4 filhos. E as quatro, na verdade, eram 4 filhas. 2 das meninas eram negras, 2 brancas. Bom, uma menina negra tinha 9 anos, 10 anos, alguma coisa do gênero. Um dia, a mãe estava em casa e veja, ela é uma mulher loira, dos olhos azuis, psicóloga, morando num bairro chique de São Paulo. De elite de São Paulo. E aí essa menina um dia chegou da escola e mal falava com as pessoas em casa. E a mãe percebeu que a menina estava ficando muda. Ela me contou essa história, tá? Estava ficando muda. E aí ela decidiu ir na escola. A professora chamou e falou, olha, ela está diferente, as notas caíram e ela não está falando com os outros amiguinhos. Bom, ela percebeu que tinha algo de errado. E aí a irmã branca falou, mãe, eu sei o que é, é a vizinha. E ela falou, o que a vizinha faz? E eu gravei, e ela gravou a vizinha falando. As crianças ficam brincando, óbvio, elas se encontram, brincam. E a vizinha dizia o seguinte para a menina, olha, eu não criei filha minha para se juntar com, a frase é ótima, com esse tipo de gente. Veja, não é pessoal. O racismo não é pessoal. A estrutura do preconceito racial, do racismo, não é pessoal. Ela é grupal. O discurso de ódio é sempre grupal. E ela fala, eu não criei filha minha para juntar-se com esse tipo. Não importa quem seja. Não importa se você tem dinheiro ou não. Esse velho discurso, olha, o problema do Brasil é dinheiro. Cara, não importa. Não é esse tipo de gente que eu quero que você se reúna. Qual é esse tipo de gente? Negra. E aí ela falou outras barbaridades que todos nós, brasileiros e brasileiras, conhecemos bem. Inclusive, analogias a animais. Para a menina,
de 9, 10 anos. Ricardo, deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que essa mulher não teve educação? Você acha que ela não entrou no sistema educacional? Você acha que no sistema educacional explicavam para ela que é importante chamar as pessoas negras, fazendo analogia com animais? Ninguém nunca falou isso para ela. Mas a sociedade inteira fala de 24 horas. É a mesma sociedade que diz que não tem racismo. A mesma. É a mesma sociedade. Tem que ter essa contradição. Ela é muito importante. Eu não sou racista porque eu não falo explicitamente. Eu não sou racista porque eu não falo explicitamente. Mas em cada comentário meu, em cada gesto, em cada brincadeira, em cada aceitação de que o outro pratique racismo, olha só. Por isso a frase, não adianta ser não adianta só não ser racista, ser antirracista, ou seja, se eu aceito o que os outros falam, se eu me comovo muito mais com um prédio pegando fogo do Departamento de Polícia dos Estados Unidos do que com um sujeito pisando no pescoço de George Floyd, pode ter certeza, há elementos raciais na sua compreensão do mundo. Há elementos raciais na sua compreensão do mundo. Porque isso contradiz até a tua afirmação inicial de alguns, né? Que é o quê? Todas as vidas humanas importam. Mas aquela vida que estava ali embaixo era o negro. Então eu tenho que negar que aquilo ali fosse racismo. E eu nego como? Dizendo que todas as vidas importam o tempo inteiro. É isso que eu faço. E é um discurso sedutor, principalmente para quem quer negar um problema. Para quem quer negar um problema. E nós tendemos a negar o problema. Então veja, esta mãe me contava essa história. Ela falou, olha, e aí gravou a menina fazendo isso. E a mãe pega a gravação dessa mulher educada, formada em universidade, viagens ao exterior. Ela foi aprendendo em tudo. Ela aprendeu no aeroporto, ela aprendeu na escola, ela aprendeu na cultura local e nós vamos aprendendo todos os dias. E eu aprendo todos os dias na rua, aprendo como as pessoas andam na rua, por tudo, pelo gesto, pela polícia, por tudo. E aí ela pegou, foi no Ministério Público de Cidadania e de Enfrentamento aos Crimes de Racismo e encontrou um membro do Ministério Público lá, que ela não me disse o nome. E ela e a filha estavam lá, ela falou o seguinte, eu só chorava. Sabe por que eu só chorava? Porque eu sou uma mulher branca, de olho azul. E é óbvio que eu nunca sofri racismo. Pelo contrário, a minha posição, ao invés de me rebaixar socialmente, me colocava em privilégio. Veja, eu sempre falo isso e acho muito importante. Já continuo no exemplo, isso é muito importante. Esses dias nós tivemos aí uma mulher que botou uma criança, se não me engano é Gabriel, não lembro se é Gabriel o nome da criança, botou uma criança dentro de um elevador. Estava cuidando do filho da empregada doméstica. A criança de 5 anos de idade. De 5 anos de idade. E parece que apertou o botão. Né? E eu sempre me pergunto, bom, se essa criança fosse filho dela, ou neto, ou filho de uma amiga, ela teria apertado o botão e deixado uma criança entrar no elevador? Essa é a pergunta. É óbvio que não. Colocou porque era filho da empregada, uma mulher negra, inferior. Os inferiores são elimináveis. É a mesma situação do sujeito, do menino que está lá que chega e toca fogo no índio. É a mesma situação. O princípio é o mesmo, a situação é outra, mas o princípio é o mesmo. Tem vidas que importam menos. É essas vidas que importam menos que estão afirmando que importam mais. E os que são contra isso falam que todas as vidas humanas importam. Simples assim. Simples assim. Direto assim. E aí, vejam, essa mulher botou no elevador. Uma ex-aluna minha mandou uma mensagem para mim. Dizia, professor, agora essa mulher, ela devia ir presa, né? Mas ela pagou uma fiança lá de 20 mil reais e está solta. Olha que desgraça, a justiça como é diferente para as pessoas. E eu olhei e falei, bom, vamos lá. Nós temos que pensar em 2 coisas. Primeiro, essa fiança que foi paga está prevista na lei e era o justo. Eu posso até ser contra. Mas se está na lei, se todo mundo tem esse direito, tudo bem, não tem nenhum problema com isso. Aqui no Brasil a gente tem um problema. Não existe sociedade de direito. Ou eu sou uma pessoa rebaixada socialmente naquela régua da sociedade, ou eu tenho privilégio e não tenho direito. Privilégio significa o quê? Está fora do direito também. O Brasil hoje não tem direito no Estado de Direito. As pessoas não têm garantia de direito. Ou você está no âmbito de privilégio, ou você está no âmbito de rebaixamento social, de não igualdade.
desembargador em Santos andando pela calçada. Qual é a afirmação que ele faz policial? Sabe quem sou eu? Eu não estou na esfera de igualdade dos direitos. Eu estou na de privilégio. Praia do Rio de Janeiro. O sujeito vai e diz: eu sou engenheiro. Cidadão não. Engenheiro formado. Lembram disso? Semana retrasada. E ele fala: cidadão não, porque cidadania é igualdade, é direito. Então, eu, como sou cidadão, sou superior, e você não tem garantido para você nem o direito. Você é inferior. Então, está fora da esfera do direito. No Brasil, não existe o que as pessoas chamam de Estado de Direito, de garantias, de direitos fundamentais. Não existe esse fundamento. Então, vejam. E eu tenho uma preocupação com isso. E quando a gente olha essa narrativa que eu contei dessa psicóloga, ela trabalha com adoção, essa psicóloga, tá? Ela tem as duas filhas, não há diferenciação entre as filhas adotivas, etc., mas essas duas filhas foram adotadas e ela trabalha com adoção, ela conhece muito da coisa. Conhece muito. E aí ela levou a filha no Ministério Público. O membro do Ministério Público começou a conversar com a menina. Como esse sujeito ele já está habituado com o diálogo sobre questão de crime racial, a menina não queria falar com ele o tempo inteiro. A mãe só chorava, porque nunca nem sabia o que era sofrer diretamente racismo, e sofreu porque a filha sofreu, na verdade. E aí ela falava o seguinte: a menina começou uma hora a querer falar com o membro do Ministério Público, o promotor. E ele falou para ela: você quer falar alguma coisa? E ela mexeu a cabeça e disse: eu quero. Ela não falou. Ele falou: fala. E a pergunta que ela fez foi a seguinte: olha só. Olha a pergunta que essa mulher faz. Essa menina. Ela fala: você conhece o juiz que me colocou para adoção? Ele falou: eu conheço. E ela falou: você é amigo dele? E ela falou: amigo não, eu conheço, o que você quer? E ela falou: você pode mandar um recado para ele, para mim? E ele fala: posso, o que você quer que eu diga para ele? Fala para ele o seguinte: que era melhor não ter me colocado para adoção. Que era melhor eu ter ficado lá. Olha a frase da menina. Olha a vergonha que minha mãe está passando. Olha a vergonha que minha mãe está passando. O que essa menina está sentindo? Ela fez duas coisas importantes do ponto de vista do discurso de ódio e do racismo. Ela se culpabilizou. Ela é negra, ela é inferior. E minha mãe vai ter que suportar eu ser inferior na família dela agora. Pior, eu fui adotada. E eu sei que eu fui adotada. E eu já fui abandonado uma vez. E agora minha mãe talvez vai me abandonar pela segunda vez. Era isso que ela falou agora. E ela tinha essa cabeça. E o promotor virou para ela e falou: você acha que é culpa sua? E ela falou: é, culpa minha. Porque se a culpa é natural, se é natural das pessoas essas diferenças, agora só sobra para a gente dizer que os direitos são diferentes. Então está justificado que aquele rapaz, aqueles 5 meninos educados, brancos, de classe média, de Brasília, toquem fogo no índio. Porque está justificado na cabeça deles de alguma forma. Então acho que nós temos um enfrentamento do ponto de vista hierárquico, e eu acho óbvio, me parece... E o óbvio, infelizmente, o óbvio no Brasil está se tornando revolucionário, incrível. Quer dizer, obviedades. Né? É que você tem uma régua de hierarquia, e a primeira questão de ser colocado, quando a gente fala, talvez aí, e as mulheres podem falar muito melhor do que eu, é reconhecer isso. E esse reconhecimento passa por não invisibilidade, passa por uma afirmação da igualdade. Era 5 ou 6? Que parte da diferença. Mas de uma diferença de status de comportamento entre as pessoas. E deixo aberto aqui, eu não sei se eu falei demais, ou falei muita bobagem, mas é um plano de... Eu misturo muito a minha experiência com muitas coisas com relação a isso. A experiência de família, de familiares, experiência dos amigos, experiência das coisas que eu ouço, das coisas que eu leio. Como diz a Elaine, eu sou a vivência, né, histórica do meu momento histórico. Né? Então, eu abro aí o debate para vocês. Elaine? Ale, é um prazer, realmente. Acho que nós acertamos na escolha. Né? Você tem propriedade para lidar com o assunto com sensibilidade e clareza. E é isso que nós buscamos.
né? Nós queremos vozes que nos dê respaldo para que fortaleça esse caminhar antirracista. Você finalizou sobre a questão da culpabilização da vítima, e não é difícil nós vivenciarmos isso. A questão dos pescoços pisados, dos corpos quebrados e baleados. Você falou do caso da Sami e do Miguel. É o que me dá o direito de apertar um botão e permitir que uma criança voe para a morte. Nada me dá esse direito. Ele é incapaz, deveria ter sido protegido tanto legalmente como para aquela que tutelava ali naquele momento por aquela vida. E essa proteção, ela não lhe coube. Nossas casas, enquanto povo preto, são invadidas. Nós ainda somos alvos fáceis. É muito comum nós irmos adquirir alguma coisa e a primeira coisa que nos falam é, quando nos atende, você tem direito a determinado programa. E você dispensa a pessoa vai insistir várias vezes, porque ela acredita que o seu tom de pele, a sua característica e definições raciais não te dão direito de morar em determinados pontos da cidade ou de adquirirem determinados objetos. O não conhecimento do nosso percurso histórico do século XVIII para cá, quando intencionalmente nos escolheram para nos trazer. Por que intencional? Porque quando nos trouxeram escravizados, trouxeram também tecnologias, sabedorias, porém, não deram conta que também trouxeram articulações. Nós conseguimos sempre ecoar nossas vozes. Os quilombos disseram isso, e os quilombos contemporâneos reafirmam. Privilégios ainda existem devido ao seu tom de pele. Independentemente do acesso que você teve, as suas dificuldades não são menores. A meritocracia que afirmam quando você chega em determinado patamar, ela também nos maltrata. E isso você explanou com muita intensidade. O negacionismo, ele não age para ampliar a consciência social, e simplesmente para manter valor. O dia é seu, a honra é nossa de tê-lo. A nossa querida Selma e Suzana, elas estarão administrando o chat, justamente para verificarem se há inquietações e se você pode nos acolher enquanto fala, enquanto ser político que você é. Obrigada. Selminha, temos alguma pergunta? Aqui no chat não, mas quem quiser fazer alguma pergunta, né, pode aí levantar sua mãozinha e a gente, né, podemos continuar o nosso diálogo. Eu quero. Eu quero fazer uma pergunta. Posso? Vocês estão me ouvindo? É um prazer estar participando dessa reunião, né? Com a Elaine trazendo com tanta propriedade, né, essas questões raciais. E o Alessandro, que é uma honra conhecê-lo também. Não o conhecia, né? Mas, assim, fiquei encantada com tudo que eu vi até agora. A minha pergunta é a seguinte. Eu sou professora do chão da escola, né? Trabalhei com a Elaine, uma pessoa maravilhosa, aprendi muito com ela. E assim, o Alessandro, ele apontou que nós realmente não temos, né, não vivemos, principalmente a pessoa negra, porque eu entendo que essa reunião é sobre a pessoa negra, ela não tem direito não tem a sociedade de direito, né? E eu trabalho no chão da escola com o meu bebê negro, né? E aí, eu gostaria de perguntar para o Alessandro. E aí, Alessandro, eu não posso negar realmente que existe
e até preconceitos dentro de mim mesma, da minha prática, que todo dia eu tenho que lutar e falar, opa, peraí, né? Eu tenho que repensar a minha prática para eu não cair nesse sistema e quebrar esse ciclo, né? Esse ciclo mesmo que está dentro de mim, que são preconceitos que eu tenho. E eu não posso negar que eles existem dentro de mim, né? Seria uma coisa assim, seria até desonesta comigo mesmo. Mas como eu, professora lá do chão da escola, que tenho o meu bebê negro, que tenho a família negra, como eu posso, no meu trabalho, quebrar esse ciclo dentro de mim mesma, com o outro e com essa família, né? Então, qual o caminho, né? Será que eu preciso de um percurso histórico? Porque eu conheço a história, mas no dia a dia, essa questão me perpassa muitas vezes. Então, eu tenho essas inquietações dentro de mim. Como é que eu posso fazer para eu melhorar isso? Ou para eu ter mais consciência de não ter essas práticas? Né? Essa é a minha questão. Porque, no fundo, gente, desculpa, mas muitas vezes eu vejo na minha prática educativa e muitas vezes social e na prática do meu parceiro, eu vejo essas coisas. Isso me incomoda, porque eu não sei trabalhar isso dentro de mim. Essa é a minha pergunta. Obrigada. Posso responder? Ah, por favor, eu gostaria muito. Aqui. Só não apareceu seu nome aqui para mim, desculpa. Meu nome é Simone. Simone, tá. Simone, eu vou... toda vez que alguém me faz algumas perguntas desse tipo que você fez, primeiro eu tenho que confessar. Eu vou pensando, conforme eu vou respondendo, eu vou pensando. Eu não tenho uma resposta pré-preparada, mas eu tento fazer provocações, né, em relação a isso. Então, eu lembro aqui de uma vez, um professor da PUC São Paulo, que foi inclusive pupilo do Paulo Freire, ou melhor, foi amigo do Paulo Freire, desculpa, e eu o convidei para dar uma aula, um curso, e ele iniciou essa aula perguntando da experiência de cada uma daquelas pessoas que estavam no curso com a questão educacional. E normalmente as pessoas lembravam de um professor ou uma professora excepcional, que, sei lá, dava uma aula diferente ou uma aula mais crítica, que fez a diferença. Então, pessoas que fazem a diferença. Tem até prêmios, né, para pessoas que fazem a diferença na educação, aí pelo mundo, etc. No Brasil a gente tem, né? Só que esse prêmio, pessoas que fazem a diferença, dependendo do contexto onde ele é ofertado, ele revela só mais desigualdade. Porque eu fico dependendo de um indivíduo para fazer a diferença. Então, o resto está no padrão. E o padrão é não diferenciação. E aí eu começo a ter alguns problemas. Você falou aí da tarefa, quer dizer, conforme a gente vai tendo senso crítico, consciência crítica, a gente vai para uma sala de aula, vai para uma relação social mais densa e tem um monte de responsabilidades, né? E a gente vai tomar cuidado. Veja, a gente toma cuidado com a linguagem hoje. Estava conversando com uma ex-aluna minha e ela brincava comigo, ela, né, mulher negra da periferia, e ela falava: olha, Lê, cuidado, que legal, né? Deve ser muito tenso você ter que falar toda hora, esse negócio de você querer ser pré-candidato a vereador, você fala toda hora, né? Porque a política é feita com palavras, né? Você tem que falar toda hora. E o medo de derrapar, de ser cancelado, né? De falar uma palavra racista, ou machista, ou homofóbica, ou uma palavra que não é aceita pelas pessoas, né? E aí você começa, opa, você demonstrou. Eu falo, olha, pode acontecer, porque é o que você falou, Simone, nós somos criados numa sociedade X. E a linguagem, ela não está só em mim, está em todo mundo. Essa linguagem, hoje, ela tem sido reprimida. Repito, essa linguagem tem sido reprimida. O que significa essa linguagem está sendo reprimida? Quando é que eu sei que uma linguagem está sendo reprimida? Quando eu começo a ter medo de falar. Isso é importante, ter medo de falar. Eu não acho ruim as pessoas terem medo de falar. Eu acho importante, porque o medo de falar é que existe um outro espírito do tempo, existe uma outras formas de expressão críticas que estão surgindo. A ação política faz isso. Se eu não tenho medo de falar, vocês querem um exemplo mais... Eu peço desculpas, mas vocês querem um exemplo? Alguns de vocês, ou a maioria de vocês, devem conhecer. Quando eu era criança, eu assistia uma coisa chamada Chico Anísio.
Não é isso? Entre lá no YouTube, assistam, programa atrás de programa antigo, vai lá. Boa sorte. Vocês nunca vão ver tanta misoginia e machismo na sua vida. Vocês nunca vão ver tantas mulheres sendo tratadas como lixo. Mas todo mundo ria. Todo mundo ria. Vamos lá. E ri. Então, talvez se eu botar o meu pai, meu avô lá para assistir, ele vai rir pra caramba. Cara, por que eles riam? Por que a gente não ri mais? Vocês são chatos? Vocês são politicamente corretos? Vocês são mimimi? Bom, se as pessoas te chamarem de chato, politicamente correto e mimimi, significa que algo de bom você está fazendo. Porque você está indo contra essa narrativa. Então, esse medo que a gente está em sala de aula, individualmente, tentando fazer a diferença e tendo consciência crítica, é algo importante. Como fazer isso? Eu não sei, eu não sou um pesquisador ou entendo dessa área, mas acho que tem muita coisa que a gente vai aprendendo, né, sozinho ali e aprendendo com outras experiências. E devem ter outras experiências. Com certeza tem. E já deve ter, né? Agora, o ponto para mim não é muito bem só isso. Por isso que eu comecei falando da questão do professor que faz a diferença, do professor que vai lá e na sala de aula. Porque, veja, hoje eu posso colocar no currículo, a polícia militar tem direitos humanos no currículo, deu para entender? Não adianta nada. É uma questão institucional, não é uma questão de dar aula de direitos humanos. O professor, professora, talvez aí tem um monte de linguagem hoje de direitos humanos. É importante, mas a cultura daquele professor, daquela professora é outra. Ele pode até falar, olha, é muito feio ter racismo. Mas ele mesmo, na hora de brincar com as crianças, separar, dar educação, de trabalhar com a questão educacional, ele mesmo pode praticar atos racistas. Você nem mesmo está ali percebendo. Isso é importante. Mas a minha questão é, qual é a política pública estrutural? Veja, não estou falando aqui de um sujeito ou que nós aqui, nesse ambiente, ganhamos senso crítico. Eu quero saber se esse senso crítico, cada uma de nós, cada uma de vocês tem, se isso pode se tornar uma política pública clara, direta e objetiva. É isso que interessa. Eu estava falando de memória com vocês, né? Qualquer um aqui, eu fiz essa visita de sonho, espero que todo mundo um dia faça, se alguém já fez aqui, faça, quer passear pela Alemanha e para Berlim, né? Eu vou em cada esquina em Berlim, eu acho fantástico aquilo, de você falar que teve nazismo aí toda hora, de você recontar a história, de você ter memorial em cada esquina, de você ter destruído estátuas que tinham a ver com o nazismo para evitar que neonazista apareça. Vocês viram a questão das estátuas agora, não foi isso? Derrubamos ou não derrubamos a estátua do Borba Gato, não é isso? Aqui em São Paulo. Isso é ressimbolizar a realidade, um novo símbolo. Derrubar ou não, mas criticar esses símbolos. Aqui na região central de São Paulo, existe o Cemitério dos Aflitos, tem a Igreja dos Aflitos, que está no bairro da Liberdade, que se afirma como bairro japonês. Repito, o bairro da Liberdade se afirma como bairro de identidade cultural japonesa. Isso significa, afirma a diferença. Mas o cemitério que está ali é um cemitério do povo negro. Eu tenho participado da comissão da OAB, da Comissão da Verdade, com relação à população negra e à escravização. E nós fizemos um encontro, aliás, eu adoro esses encontros, onde nós podemos passear pela história da cidade de São Paulo e verificar que naquela localização, que fica ali na Liberdade, tá? Antigamente era a entrada da cidade de São Paulo, antigamente ali era o Pelourinho, antigamente ali era a forca da cidade, ali tem um cemitério do povo negro. E por que ali não é um memorial histórico para marcar a história de São Paulo do povo negro? E aí você leva os seus estudantes lá. Isso é política pública de grande robustez, a memória. E isso tem que passar não só o currículo, passa tudo. Passa primeiro por reconhecer a população negra como população de São Paulo, por exemplo. E tem uma luta lá para colocar um memorial. Os japoneses podem estar assim reconhecidos lá também da mesma forma. Mas reconhecer também a população negra. Ah, mas por que reconhecer a população negra e não o povo brasileiro? Olha, lá vem o racismo do outro. Por que os japoneses podem se reconhecer e eles não? Veja, a questão não é essa. A questão é reconhecer que existe um problema estrutural, histórico da cidade e do Brasil. E isso se coloca, então, respondendo a tua pergunta, é importante do ponto de vista pessoal, em sala de aula. E eu falo, veja, eu nunca fui professor de escola pública
Que o né, fone de ouvido. O fone está ouvindo. Eu nunca fui professor de escola pública, nem municipal, nem estadual. Eu já dei aula para crianças. Inclusive, eu fiz curso de formação. O meu sonho era dar aula. Eu estava ainda acabando a faculdade. Aí eu tive uma ideia. Qual era a minha ideia? Quero dar aula em algum lugar. E eu participava muito com o movimento de luta por moradia, principalmente na região do centro. E aí eu me juntei a eles e perguntei: vocês não querem que eu dê um curso de formação política para vocês? E comecei a dar curso de formação política. O mais interessante do curso de formação é que eu tinha desde idosos a crianças, com 9, 10 anos assistindo o curso. Eu achava fantástico aquilo. E eu me lembro que uma criança veio até mim e falou: eu gostei de você, porque eu consigo te entender bem até, apesar de você ser meio velhinho, né? Sei lá, com aquela cara. E aí, uma coisa interessante aí, quer dizer, mas eu tenho a minha irmã, diretora de escola pública municipal, a minha irmã mais nova, a outra irmã é professora do estado, a minha ex-esposa é professora de Diadema municipal, de escola municipal. Então, eu tenho uma vivência muito com professores, amigos e amigas com professores, e sempre dialogo essas coisas que você me perguntou, Simone. Mas eu penso muito na questão qual é a política pública real, concreta, que não dependa simplesmente desses espaços nossos aqui. Ou seja, que esse espaço nosso que a gente está debatendo aqui fosse a política pública da cidade. Que esse papo aqui fosse obrigado o tempo inteiro dentro da sociedade, reafirmando simbolicamente, culturalmente, educacionalmente, nos sistemas de diferenciação, tudo nas regras jurídicas, a diferença, para então afirmar a igualdade. E não começar com a igualdade para afirmar a diferença, que é o que acontece hoje no Brasil e no mundo. Alessandro, como é interessante, né? Porque a fala, na verdade, o que você nos disse, que a fala e a escrita nos revelam. Revela o nosso posicionamento, o que nós compreendemos enquanto ser nesse mundo. Você trouxe algo que as escolas do centro militam e lutam, que é trazer a história do território, compreender o seu território. Por que a história do negro no território central está sendo aniquilada? Seja pelo boom imobiliário, que nós compreendemos que é intencional, porque você realmente, definitivamente, você tira o rastro daquilo que aconteceu, seja por políticas públicas inadequadas, né? Nós estamos ainda na luta para que seja acrescentado, se não querem alterar, a questão da liberdade do Japão, sendo que a história da África norteou espaço muito antes, e tudo isso gera uma inquietação. A Simone, nós trabalhamos ali perto do Ibirapuera juntos, temos professoras e representantes da unidade de vários pontos, e o não posicionamento, a não existência do negro, não só como professor, mas também nas salas de aula, nos bancos como aluno, porque os negros das nossas salas, nós estamos ali na 13 de maio, eles são alunos itinerantes. Geralmente não são famílias que moram naquela região. E os que moram na ocupação. Nós sempre dialogamos com a família que 4 quarteirões abaixo é a população que nós lidamos, que eles chamam de bexiga. E 4 quarteirões acima da 13, nós lidamos com a Bela Vista. Isso determina padrões financeiros, econômicos e intelectuais. Oportunidade de vida. Então, isso é gritante. Enquanto ele está na educação pública, de 0 a 3 anos, que é a 13 de maio, nós temos um padrão de criança e atendimento. Quando nós descemos alguns quarteirões, que entramos na Humaitá, que cruza a Brigadeiro, nós atendemos principalmente as crianças de ocupação. Para nós, são alunos, são crianças, são acolhidas, há diálogo. Mas nós sabemos que não é assim em todos os cantos. A Brasilândia, onde nós também já passamos, é o contrário. Nós temos 70% da sala de crianças negras e os outros 30% são brancos por questões econômicas e não de oportunidade. Aí nós entramos
eterna memória de Mandela, que quando ele concede um donativo a uma pessoa e depois ele se questiona, né? Mas se eu nunca doei, por que eu estou doando? Porque a pessoa que ele iria doar é uma pessoa branca. Então, olha como o racismo está estruturado em nós. É como nós temos dificuldade de lidarmos com isso. E aí nós vamos continuar com as suas contribuições, porque está muito interessante. Pena que não vai seguir a noite toda, senão nós ficaríamos, com certeza. Alessandro, aqui tem várias considerações que eu vou te passar, que o pessoal está adorando, né? Então, é muito bom por estar fazendo parte deste momento. Obrigado pelo convite, prestigiando as pessoas, né, que fazem parte do grupo. Tem mais aqui. Dói demais o coração, né, ouvir isso, a história que você falou da menina, né, dói demais o coração ouvir isso, sabendo que vem de criança, né, maravilha, sensacional, fala do Alessandro. Alessandro, maravilhosa fala, triste ouvir e saber que a nossa sociedade é racista e que essas histórias são verdadeiras. Muito bom ouvir, esse é da Andréia. A Eloá fala do mito da democracia racial, deslegitimada, deslegitima a luta antirracista. A Sheila coloca: gostaria de parabenizar o Alessandro, pois nos mostra cada vez mais a necessidade de ampliarmos e qualificarmos as discussões das relações étnicas para uma educação igualitária e mais compromissada com os futuros cidadãos. Pois, como bem diz a Eliane Cavalheiro, as crianças negras já apresentam uma identidade negativa ao grupo étnico a qual pertencem. Como a Eliane bem falou, a pobreza tem cor e o legado da escravidão para o branco é um assunto que o país não quer discutir. Precisamos desnaturalizar o nosso olhar. Alessandro, como combater este racismo estrutural na sociedade partindo do racismo institucional dentro da própria escola? Eu vou deixar você responder essa, tá? E tem mais aqui. O seu microfone está fechado, Alessandro. Bom, voltando aqui, vamos lá. Rapidamente, acho que quando a gente fala em enfrentamento, do racismo e do racismo institucional, acho que a primeira coisa é a reforma das instituições. Reformar uma instituição ela tem valores internos postos ali. É por isso que eu falei, não vai ser uma reforma divertida para todo mundo. Aliás, para a maioria. Por que não vai ser? Porque o discurso antirracista, assim eu entendo pelo menos, ele é um discurso que cria embaraço para as pessoas, que cria repressão. Por isso que eu afirmei de maneira muito direta essa época do mimimi, não é isso? Quando você fala uma coisa, isso é mimimi, cara. Que isso, cara? O atual presidente da República, né? Eu sempre chamei o cara disso aqui, daquele, meu amigo negro, que isso, não posso falar mais? Por que eu não posso fazer mais aquelas piadas? Por que eu não posso falar as barbaridades que eu sempre dizia? Eu até escrevi um texto há pouco tempo atrás, onde eu falava de um colega meu, professor, eram 4 colegas, na verdade, estavam numa roda, numa grande universidade aqui de São Paulo, que não vou dizer o nome, vocês devem conhecer, e um deles fazia piada sobre uma mulher. E bom, assim, traduzindo, a interpretação da piada era a mulher jovem era comparada a um filé mignon e a mulher mais velha a fezes. Era isso, a piada. E eu olhava e eles riam. Um, talvez mais constrangido, e os dois menos constrangidos. Quando o William Vac, lembra do William Vac? Que ele faz aquela piada racista na televisão, jornalista, ele fala, o sujeito que está do lado dele, não sei se vocês percebem isso, ele olha assustado para o William Vac, ele não ri. Nós temos um problema que eu vou chamar aqui de riso, olha só, de riso, de como as coisas, do que nós estamos rindo na sociedade. Bom, significa que eu não tenho mais direito de rir de qualquer coisa. Começa por aí a nossa brincadeira ou o antirracismo institucional. Significa que institucionalmente
eu tenho que reprimir certos comportamentos. 2, eu tenho que reconhecer nas regras de condutas internas das instituições a questão do racismo. Porque se esses 2 elementos desaparecerem completamente, ou se transformarem só num roteiro intelectual para ensinar, né, no ensinamento, por exemplo, no processo ensino-aprendizagem das crianças, eu perdi o elemento central. Por quê? Porque eu posso falar tudo para as crianças sobre questão racial, estudo, eu posso dar a história do Nelson Mandela, eu posso falar do apartheid, eu posso falar do Brasil, eu posso falar de Quilombo, eu posso falar tudo, cara. Eu posso falar de Palmares, posso falar do que eu quiser. Mas todo dia essa criança vai estar vendo os comportamentos internos daquela instituição. O número de professores negros, professoras, o número de diretores que assumem os cargos. Eles estão vendo isso todo dia. Eles saem de lá, eles estão vendo quem está guardando os carros, quem não está. Eles veem qual é a maioria das pessoas mais pobres. E isso acontece nos colégios ricos também, tá? Olha só. Porque tem que, né, tem que ter o sentido invertido. Eu me lembro de certa feita é muito juridiquês, né? Mas uma vez, né, eu tive a oportunidade de bater um papo com o professor Mário Sérgio Cortella, que todos vocês devem conhecer. E eu tinha ido num curso de gestão pública, e eu conversava com ele, e ele falava, olha, uma vez, né, ele fez uma orientação de um professor, acho que era um coronel da Polícia Militar, ou seja, um militar que estava fazendo uma faculdade, um doutorado na PUC. Era o primeiro negro da Polícia Militar que tinha feito doutorado naquela área na PUC. E ele acaba o doutorado e eles vão jantar, vão num restaurante chique, né? Porque tem que comemorar num bom restaurante. Ao ir nesse restaurante chique, como o restaurante chique ele é também colocado e alocado numa região X, e essa região X é uma região de elite, e essa região de elite, a sua maioria de pessoas são brancas, então é uma divisão territorial, racial, na hora que eles estão saindo do restaurante, aquele coronel da Polícia Militar, doutor, com terno, sai na porta, uma mulher, para não dizer que era caricato, loira, dos olhos azuis, aquelas, né, que são símbolos para as crianças, desde criança, elas veem os apresentadores, não é isso? Não vou citar aqui as apresentadoras de TVs brancas, que são o protótipo de beleza, e uma mulher está com a chave assim para ele, ó, vai buscar o meu carro. Então, veja, se essa história, que história revela? Veja, já está matizado na sociedade isso. Você só dentro de sala de aula, com todos os procedimentos do mundo, você não muda isso. Você tem que mudar também as regras sociais. E essas regras começam a exigir, primeiro, que eu tenho que ter pessoas negras nas posições de lideranças das empresas, sim. Veja, eu sou um cara anticapitalista, mas tem que estar na empresa capitalista, tem que ser presidente, CEO, tem que ser mulher, negra de preferência, e ponto, e acabou. Não tem outra, porque eu tenho que mostrar. Não adianta a criança sair na porta do colégio e, na sequência, tá todo mundo brincando, fazendo piada com a questão racial, todo mundo brincando com tudo e todo mundo rindo ainda. Então, eu acho que o caminho é um caminho duro, porque as pessoas vão reagir contra. Vão atuar contra esse movimento de alteração. Tanto isso é verdade que surgiu um projeto que vocês devem conhecer como Escola Sem Partido. Tudo bem? E por óbvio a questão racial está dentro de tomada de posição. Vai ter reação. Primeiro, é preciso saber que eu tenho que fazer alterações institucionais de regras institucionais. E tem que ter criatividade nessas regras institucionais, reconhecendo isso. Não basta só ter currículo, ter ensinamento ou ter consciência crítica. Isso é muitíssimo pouco. Dando esse passo para a regra institucional, é preciso saber que vai ter resistência a isso. Ou seja, aqueles que são conservadores, racistas, consciente ou inconscientemente, de boa fé ou de má fé, tudo bem? Vão falar que não existe racismo, que todas as vidas importam, que é preciso controlar o professor que está fazendo ideologia em sala de aula, etc, etc, etc. Então, eu acho que eu vou pela questão institucional de mudança com regras claras. Pessoas não vão aceitar as regras, porque isso é repressão também daquilo que é culturalmente aceitável. Eu só posso falar aquelas piadas antigas
racistas porque eu tenho que ter consciência que as pessoas vão aceitar elas. Porque se eu achar que elas não aceitam, eu vou guardá-las para mim. Ou seja, não é que eu vou deixar de ser racista, mas eu vou começar a reprimir elas. Se eu reprimir elas, eu não vou expressá-la. Eu vou continuar sendo racista, é verdade. Talvez menos. Olha só, talvez menos. Mas, ao longo do tempo, as crianças que estão nascendo não estão vendo mais esse comentário. E aí, talvez nós estamos construindo... Eu sei que tem várias vertentes sobre a questão antirracista. Eu tenho a minha vertente aqui, seguindo alguns amigos que militam, que são do movimento negro, etc. Eles me falam que, olha, a minha linha ela vai no sentido de eliminar do horizonte a distinção, o racismo, que é artificial, criado pelo homem branco. Eliminá-lo. E aí, a partir desse momento, aí sim eu posso falar, somente a partir daí, me parece, posso estar errado aqui, porque também eu não sou um pensador da área, eu posso falar que todas as vidas importam. Sabe por quê? Porque elas estão se importando de verdade do ponto de vista concreto, que não é o que acontece hoje. Obrigada. E olha, continua, aqui está enchendo de elogios e perguntas. Que bom, né? O pessoal gostou mesmo. Então, vamos lá. A próxima, deixa eu ver aqui, é da Michele, e ela pergunta qual a sua visão ou sugestão de como devemos agir quando somos convidados para a representatividade por conveniência. Sermos chamadas para fazer parte de uma banca porque precisa de alguém negro para falar sobre a questão racial, mas nunca ser chamado para outras falas. Sinto a importância de estar presente, mas também discordar por ser exclusivamente por conveniência. Olha, eu vou te falar uma coisa. Durante um tempo, eu coordenei um curso de Direito na Faculdade Escola Paulista de Direito. Aliás, eu saí da coordenação de tudo por causa realmente da pré-candidatura, né? Eu fui demitido e estou numa vez de negociação lá. Mas era interessante uma coisa, que eu colocava lá, falava o seguinte, eu cheguei na faculdade, já tinha os professores e as professoras. Eu, primeiro, logicamente, cheguei na faculdade, né? Havia uma tendência de ser mundo grego antigo, né? Todos homens velhos, brancos. Eu falei, cara, eu não consigo, assim, eu não consigo, eu tenho uma dificuldade. Veja, isso é importante porque eu fui criando ao longo do tempo. Eu não achava anormal, hoje eu acho. Por isso que isso é uma construção. Eu achava normal ter uma foto com 8 caras brancos dando uma conferência sobre direito. Eu achava normal, cara. Era normal para mim, tipo, olha, qual que é o problema? Talvez eu dissesse para você que era mimimi. Mas a minha construção histórica me levou à conclusão, olha, não é mimimi não, cara. É algo estranho, é muito estranho. É bizarro. E é estranho que algo bizarro não seja bizarro para as pessoas que saem na foto. Esse é o elemento central. Porque se não é bizarro para eles, significa que essa é uma ideia muito forte na sociedade. Se as pessoas topam, eu vi esses dias até uma conferência de direito internacional, aquelas coisas bonitas de faculdade de direito, né? Uma foto, eram basicamente 25 pessoas, 30, 2 mulheres. E nenhum negro, tá? Todos brancos. E eu falo, poxa, se você botasse uma foto minha e me chamasse para um evento desse, eu podia para tirar minha foto. Porque hoje me constrange. Agora, qual que é a pergunta? A pergunta não é eu estou me constrangendo, tudo bem. Nós temos um pensamento crítico, mínimo, pelo menos. Eu acho, posso estar errado também. Mas como é que 25 pessoas, 30, não chegam a essa conclusão? Esse é o ponto. Significa que essa ideia é muito mais forte do que nós todos aqui nessa reunião, olha só. Isso é um horizonte de enfrentamento. As pessoas estão esquecendo que para mudar o mundo é preciso enfrentar pessoas que não querem mudar o mundo, às vezes. Então, e a ideia dominante é a ideia dos grupos dominantes. A ideia dominante faz com que aquilo seja o normal. Eu tenho que transformar aquilo que é o normal em anormal, que é o que é, de verdade. Então, eu acho que eu tinha esse problema na faculdade. E aí eu pensei, bom, primeiro, eu quero aumentar o número de mulheres. Eu preciso fazer isso. Eu sei que a Fundação Getúlio Vargas tentou fazer agora lá. Tem uma amiga minha que trabalhou lá, soube que teve um aumento exponencial de mulheres. Outro ponto, eu tinha um professor negro, um homem negro, basicamente, no curso. Falo, não, aliás, um homem negro que eu acabei contratando. Falei, não dá. Falei, os alunos não têm referencial de uma mulher negra. Ah, mas a gente não acha. Cara,
Então, aí eu sempre achei muito estranho isso. Sempre muito estranho. Bom, até que eu comecei a lidar com mulheres advogadas. E comecei a perceber que tinha muitas pessoas competentes. E aí eu comecei a me perguntar, peraí, tem alguma coisa errada. Como é que agora eu comecei a encontrar um monte de gente competente, negra, e eles diziam para mim que não existia. Isso lá atrás, uns 8 anos, 7 anos atrás, 6 anos atrás. E aí é óbvio. Por quê? O racismo faz uma outra coisa interessante. Ao excluir, ele faz nichos separados. E os contatos são tênues. Sabe aquela frase que vocês escutam normalmente? Ah, eu não sou racista porque eu tenho um amigo branco, um amigo negro, ou porque a minha empregada é minha amiga, ela é negra. Veja, é basicamente isso, são os nichos. Reconhecer as diferenças nos nichos diferenciados. Como existe uma diferença estrutural, e o racismo propõe-se a isso, e isso é funcional para o racismo, os grupos não vão ter um contato. E aí tem a questão, bom, eu preciso fazer uma política interna de trazer pessoas negras. As bancas todas têm que ter uma mulher negra, toda defesa eu tenho que ter, né, alunos, cotas, etc, etc. Bom, aí qual que é o problema? Eu só vou chamar as pessoas que são negras, os homens, as mulheres, quando houver uma necessidade, porque é uma prática minha, ou seja, é porque os códigos dizem isso, internos, e eu vou caçando droga, vou ter que chamar, ou eu chamo quando eu achar que a pessoa está atenada ali com aquela temática. Ou pior, eu começo a tematizar. Bom, como o tema é só racismo aqui, eu só vou chamar negros quando tiver o tema racismo. Que é reclamar, aliás, meu querido amigo, irmão, camarada, o Silvio Almeida, que vocês devem conhecer, foi no Roda Viva, a gente sempre conversa disso, falou, olha, o Silvio sempre me falava, cara, não quero ficar sendo convidado só para falar sobre questão racial, eu falo de economia, cara. O racismo vai dentro, e ele tem plena razão, e ele reafirmou isso no Roda Viva. Achei fantástico. Falei, é isso aí. Cara, vocês chamam para outras coisas. Isso demanda uma prática das pessoas entenderem isso. Por isso que eu falei, regras institucionais. Você tem que impor, não vai ser natural. O racismo não é natural. Então, as regras que vão combater também não serão. Então, são espaços. Agora, tem que ultrapassar. Eu concordo contigo. Desculpa o teu nome, eu não guardei o teu nome. Foi a Ana Paula? Quem foi? Desculpa. Foi a Michele. Michele, concordo contigo. Cara, tem que... É um ponto de partida, mas ficar nisso não dá. Você tem que ir abrindo franjas. Individualmente, eu acho, e também eu acho que as instituições todas têm que começar a abrir. Abrir. Isso significa regras institucionalizadas, colocando o dedo na ferida. Né? Veja a briga que foi na USP para tentar colocar cotas. Olha a briga que foi. Maior universidade, né? Universidade de São Paulo, recurso público, e a dificuldade de reconhecer a questão das cotas. Teve que sair uma pichação, vocês vão lembrar disso, teve uma pichação um dia antes das cotas, lá, racista, dizendo, olha, aqui não. Então vamos lá, né? Passa por esse elemento institucional. Então, acho que isso vai de encontro. Agora, quando dão esse espaço, que não é dado, porque tem a ver com direito e enfrentamento, porque naturalmente ninguém teria colocado nem cota para a banca, nem etc. Naturalmente ninguém tinha colocado. As pessoas gostam muito de vender coisas que foram garantidas por luta como se estivesse dando. Né? Fazem direto isso no Brasil. Os direitos sociais, 13º, tudo. Eu falei, não, cara, não tem nada dado. É meu direito quanto cidadão, quanto cidadania. Alessandro, olha, tem várias questões aqui. O assunto, a gente sabe que realmente, né, suscita muito diálogo, muita conversa, e eu vou continuando aqui, tá? Porque as pessoas estão realmente... Andréia já foi... A Eloá fala que a luta incomoda, e esse incômodo faz parte da desconstrução da educação racista que todos tivemos. Perfeito. Aí a outra, Andréia, ela falou uma pergunta. Onde estão as crianças negras na educação infantil? No SEI Padre Gregório, na Vila Mariana, temos poucos alunos negros. Temos uma clientela de classe média. Posso fazer um comentário disso? Pode. Vamos lá. Só sobre a questão de São Paulo. Vocês já devem... Eu não sei se vocês analisam isso do ponto de vista mais objetivo, mas vocês já devem ter percebido que em São Paulo tem uma risca. Ela é, eu não vou dizer exata, né? Mas ela é uma risca
que vai da região central da cidade pelo vetor sudoeste, que eles chamam, que é onde concentra a maior concentração de pessoas brancas da cidade e onde concentra a maior concentração de renda da cidade. Eu diria para você que é um bunker, uma ilha no meio de um oceano de desigualdades, de questões raciais, questão de gênero, etc. É isso que você está vendo ali, na verdade. Você está vendo um processo histórico que é a elite de São Paulo se locomove da região central, onde os prédios ainda fazem referência à era do café, à época, né, áurea da venda de café, né, passando ali pela Estação da Luz indo para Santos, sobe a região da Paulista e vai se industrializando até chegar nos casarões industrializados ali dos grandes chefes de mídia e indústria, e desce indo para Berrini, para Juscelino Kubitschek, para o Morumbi, etc., virando capital financeiro. E aí você vê a diferença, inclusive, olha só, na arquitetura dos edifícios. Veja a diferença de um edifício da Praça da Sé para os edifícios da Praça da República, para os edifícios da Paulista e para os edifícios da Berrini. Você vê a arquitetura mudando do capital agrário, né, exportador, para o capital industrial, e desembocando lá no capital financeiro. Ou seja, você sai olha só, da escravização, do processo de escravização da população negra, para o trabalho dos imigrantes, aí entra os italianos, etc., industrialização, e chega no Uber, que é a precarização, que é o capital financeiro lá em cima. Você pode fazer toda uma métrica aí nessa região, tá? Ela reflete tudo que é São Paulo no plano da desigualdade. É isso que você está vendo ali quando você vê só crianças naquele local. É que nem aquela famosa creche que tem ali perto do Ibirapuera, que é um parque, uma zona reservada para a elite. Qual o choque do rolezinho chegar no Ibirapuera? É o choque de ter transporte público e mobilidade urbana. A Sheila diz, perfeito, a Elaine, muito bem lembrada a sua fala, ótima reflexão. A Elisângela coloca, obrigada pelo convite, este assunto é pertinente para a nossa sociedade. A Renata Brandstatter, meninas, muito obrigada pelo convite, peço desculpas, Marcos Guilherme, ele pergunta, Alessandro, você acha que este governo federal, que mais que uma nulidade é um retrocesso, sobrevive a este momento, quando demos um salto no que diz respeito ao tema do racismo? Você acha que o salto que devemos é grande o suficiente para superarmos as barbaridades que vivemos, ou o salto não foi suficientemente grande? Corrigindo, que mais do que uma nulidade. Ó, Simone está dizendo que pularam uma pergunta dela. Depois, olha aí, eu não sei o que Simone, é. desculpa. Verdade. Tá, eu volto. Eu respondo esse primeiro? Quer ir na Simone? Depois eu volto no do Marcos? Pode. Simone pergunta, a distribuição da literatura que foca o negro é garantia de combate ao racismo? Qual o seu posicionamento? Eu acho o seguinte, primeiro, né? Vamos lá. Eu me lembro do Machado de Assis, né, com uma cara praticamente quase branca, né? Que era como relacionava a gente. Bom, como o cara escreve bem para Dedéu, é um literato de primeira linha, compreende o processo histórico da época dele, da Primeira República. Então esse cara só pode ser branco, né? Óbvio, só pode ser branco. Então vamos retratá-lo. Bom, bota ele no bastião da literatura e deixa dar uma clareada no rosto dele, porque senão não vai para, né? Tem que ser branco. Ele é negro. E aí você vem Carolina Maria de Jesus. Alguns de vocês devem conhecer. Está para sair agora toda a coleção dela, acho que pela Companhia das Letras, se eu não me engano. E ela tem um famosíssimo livro dela, né? Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Né? Talvez uma das frases, quer dizer, uma frase forte dela do livro é a fome educa. Né? Como a gente vai se educando com a fome. Né? E quando ela lança o livro dela, que um jornalista acha o livro, né, na década de 50, do século passado, um monte de gente, comentário de Facebook, né, embaixo. É óbvio que não foi ela que escreveu. Por quê? Não pode uma mulher negra ter escrito aquilo. Por quê? Não está no padrão social estabelecido.
Olha o drama. Então, ter literatura de mulheres negras afirmadas e homens negros afirmados, com um retrato muito claro que são negros que escreveram, é um enfrentamento. Eu acho que acho que a gente pode, eu entendo dessa forma. Tudo é importante. O problema é se ficar só nisso. Tem que ter, tem que colocar. É uma escolha política. Se eu não me engano, até a Carolina Maria de Jesus, aliás, até os Racionais MC caíram no vestibular. Isso é uma decisão política. Sempre foi uma decisão política. Qual é a literatura que vai cair no vestibular? Sempre foi uma decisão política. Qual é a literatura que nós vamos utilizar na escola? Sempre foi uma decisão política o modo de abordagem dessa literatura. Então é o seguinte, vai ser uma decisão política que vai decidir isso, cara. E quem tiver contra é essas pessoas, sim, que estão de mimimi de verdade. Então acho que tem que ter, sim, tem que colocar um rol, tem que fazer um bastião. Por isso que eu falei da memória. Tem cada esquina da cidade de São Paulo, tem que dizer uma memória, e eu não vou falar só uma memória com relação à violação dos direitos da população negra de São Paulo, mas a gente tem que ter uma memória completa da população negra a partir de uma vertente de memoriais de direitos humanos na cidade. Afirmar 24 horas, sem parar. Eu me lembro de uma coisa, eu sempre falei de piada para vocês, eu me lembro que eu sempre contava uma piada em sala de aula para ver a reação dos alunos. E é uma piada que no final delas, eu não vou contar aqui que não dá tempo, que no final dela tem uma tortura. Tem uma pessoa sangrando e gritando. As pessoas riem e eu ficava em silêncio. No dia que eu contar essa piada e ninguém mais ri, talvez alguma coisa está mudando. O tipo de cultura está mudando. Porque eu estou contando não tem mais sentido para eles. Não tem mais sentido para eles. Fazer uma coisa parar de ter sentido significa para eles que eles não vão estranhar mais quando uma mulher ou um homem negro escreverem. Aí sim, né? Isso não é tão melhor. Mas eu acho que é extremamente importante. E é uma decisão política. O Estado decide. É o município, é o Estado, é a União que vai decidir isso. Você quer que eu repita para você a do Marcos? A do Marcos, repete para mim rapidamente. Você acha que o governo federal, que mais que uma nulidade, é um retrocesso, sobrevive a este momento, quando demos um salto no que diz respeito ao tema do racismo? Você acha que esse salto que demos é grande o suficiente para superarmos as barbaridades que vemos, ou o salto não foi suficientemente grande? Veja, eu acho que talvez, dentro de tudo que eu disse aqui nesse encontro nosso, essa é a questão. Vai ter sempre uma resistência. Então, quando a gente começa a implementar algum tipo de medida, mesmo que mínima, eu não estou dizendo que é a melhor, e nem que é a única possível, mas as mínimas que foram colocadas nos governos progressistas que nós tivemos, as mínimas, veja, não estou dizendo nenhum processo revolucionário, elas causaram impacto. Elas causaram raiva em grupos sociais, elas causaram problemas, ela juntou grupos, um conjunto de medidas que foram tomadas. Elas eram todas insuficientes? Sim. Mas qual era o grande problema que nós tivemos? Não se preparou um momento para o enfrentamento político. Eu tenho que sempre imaginar assim, vamos lá, nós vamos fazer uma cultura total antirracista em todo o ambiente cultural da sociedade brasileira? Vamos. Então vai ter resistência. Como é que eu preparo uma contra-resistência? Essa é a pergunta também. Esse é o ponto fundamental. Porque é o seguinte, no dia que o reacionarismo, o ultra-reacionarismo sair na rua, eu tenho que ter capacidade de lançar também uma massa na rua. Contra. Tudo bem? Eu sempre brinco que se um dia os progressistas são governo, eles têm que estar também alimentando a sociedade para se mobilizar. Não pode cortar o leque, o link. Eu preciso estar pronto, porque o outro lado, aqueles que são contra, os que são fielmente racistas, os que são contra uma política econômica XY, de justiça social, eles vão reagir. Eles não, sabe por quê? Porque é questão de sobrevivência para eles. E eu tenho que ganhar o maior número de pessoas e adeptos possíveis. Eu tenho que ganhar. Porque na hora de botar na rua, eu tenho que botar os nossos também, lutando para aquilo que a gente acha justo. Então, acho que o problema está aí. Ou seja, teve um avanço, respondendo, foi insuficiente. Por quê? Esse avanço ele foi insuficiente em conteúdo, mas o suficiente para incomodar, a ponto de ter uma reação. Porque, senão, não teria sentido esse governo que está aí. Não teria sentido nenhum esse governo que está aí. Se aquilo lá não tivesse incomodado, nós estávamos na mesma até agora.
E não foi isso que aconteceu. Ou seja, a prova objetiva não comprova isso, né? É o contrário. Alessandro, olha, a gente já está seguindo para quase 2 horas aí de live, porque o assunto é excelente, né? A escolha foi perfeita, né, em trazer você aqui para palestrar para nós. E eu queria conversar então com você assim, nós temos aqui mais 22 novas mensagens, né? Eu posso continuar mais 1, 2 perguntas e o restante a gente pode encaminhar para você e essa resposta depois a gente devolve para as pessoas. Olha, pode ser. Eu tenho que sair basicamente daqui uns 8 minutos. Daqui a pouco eu tenho que sair. E aí eu posso responder essas daí. E como eu vou ter que sair, porque eu vou abrir uma outra reunião, para falar a verdade para vocês. Tá. Mas eu vou deixar já. Eu estou deixando o meu Instagram aqui para todo mundo. Eu não sei se todo mundo tem Instagram, né? Mas pode me mandar mensagem nele, tá? Eu tento responder o que sobrar. Se vocês quiserem marcar até um outro papo, até estendendo o assunto, eu me coloco muito à disposição. Tá aí o Instagram, Ale. Acho que não está indo. Eu enviei aí. Bom, não sei se foi, mas é Ale Muda SP no Instagram. Só isso. Ale Muda SP. Né? Se alguém puder mandar aí, pode mandar, não consegui aqui. Eu fico muito à disposição de outras reuniões, se vocês precisarem, etc. E posso responder essas 2 últimas 3 perguntas aí, tentar responder rapidinho. Peço muitas desculpas mesmo, que eu gostaria... É o tipo de conversa que eu converso para vocês que eu gosto muito, 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 muito. Ale, antes de você continuar, desde já nós já agradecemos a sua participação. Eu sei o quanto a sua agenda... Eu sei o quanto a sua agenda ela é extensa, porque eu acompanho o seu percurso, né? Nós nos sentimos gratificadas com a sua presença. Generoso foi você de reorganizar o seu tempo e estar comigo. Eu já tinha te dito que é um grupo que 2 horas seria pouco. Eu acho que você conseguiu perceber. Né? Você está somando muito junto a nós. Obrigada. Então, vou te fazer uma colocação aqui que a Lígia, né? Ela diz, obrigada pelo convite, gostei muito da palestra. É muito triste ainda vivenciarmos racismo nos tempos atuais. Veja a situação no mundo corporativo, as diferenças entre oportunidades de crescimento na carreira. E há pouco tempo, uma amiga me alertou nos termos que nós temos que provar o tempo todo pela nossa raça. E parei para refletir. Verdade. Acredito que, indiretamente, é um racismo existente. Falando, não existe no mundo corporativo. Mas sentimos a pele pela limitação. Isso é muito desmotivador, mas creio que venceremos e mudaremos essa visão. Ainda ocuparemos grandes cargos e nos destacaremos. Obrigada, Elaine, Alessandro, pela oportunidade. A Lígia coloca, né? Se quiser fazer esses comentários. Não. Alguém está com a mão levantada aqui. Alguém levantou a mão, né? Sou eu. Estou com a mão levantada desde o começo. Alessandro, eu gostaria de te perguntar uma coisa, né? Aproveitando aqui o link que a Elaine colocou, ela falou assim, né? A fala e a escrita nos revelam. E houve uma fala na escola em que nós trabalhamos, eu, a Selma, a Suzana e outras pessoas que estão aqui hoje, que estou estudando. Quando eu falei a respeito do número de meninos e homens negros que morrem diariamente no nosso país, eu fui interpelada com a seguinte colocação. Mas não são menores carentes? E eu vi que no começo você estava falando dessa sociedade de direito a qual a população negra não tem, né? É rebaixada, está ausente da nossa vivência. E aí a minha pergunta é a seguinte, né? Qual é a solução ou a resposta legal para essa justificativa que foi me dada, sabe? Que são menores carentes. Me faz lembrar do que você disse a respeito do índio, do indígena, né? Do Galdino. Me faz lembrar da fala que você colocou
da culpabilização da vítima, né, da menina que se sentia responsável por uma situação. Então, eu gostaria que você me dissesse, né, como professor de direito, né, você falou disso, né, a gente precisa não naturalizar, a gente precisa ter uma postura mais de enfrentamento, que é um lugar que é até desconfortável, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco. Que resposta legal existe para isso? Ela te parece racista? Porque me parece, para mim, você é assim, sincera. Parece. Né? E como nos choca ainda, né? Porque o discurso da somos todos humanos é muito forte, né? E ele vem com o intuito de silenciar, né, a questão racista, a questão do antirracismo. Eu gostaria que você me dissesse se há uma resposta legal para isso, porque eu percebo que ainda é um caminho no qual as pessoas titubeiam. Opa, peraí. Então, eu tenho que repensar aqui a minha postura. Não sei se fui clara. Não, foi sim, Ana, foi sim. Bom, a sua pergunta ela é muito, muito, como todos os comentários que vocês fizeram, é muito, muito difícil de responder com um termo que você utilizou, tipo, qual a solução, né? Mas eu diria, provocando também mais aqui, que o racismo, o discurso racista... E olha, eu estou falando tudo isso aqui para vocês, eu não sou um estudioso do racismo. Eu estudo até... Eu gosto de analisar discursos de ódio, de maneira geral, mas não sou um estudioso, eu sou uma pessoa que gosta de falar das coisas que eu estou vendo, da vivência. E o que eu percebo é o seguinte, uma coisa é o racismo... Veja, até o racismo direto, aquele que é afirmado, falar, olha, cara, você é negro, você é isso, aquilo, aquilo, aquilo. Olha, vocês são burros. Olha, você é um agente tal, XY. Esse racismo direto, olha só, eles são interpretados no Poder Judiciário, muitas vezes, como uma brincadeira jocosa. Tudo bem? Se até essa coisa mais agressiva no Judiciário, que só tem homem branco, velho, com todo respeito, não, tá lá, né? Todo respeito aos velhos também, aliás, tira o termo velho. Todos os homens de classe média, branco, eles julgam entre eles, né? É a famosa regra do Machado de Assis, que também é uma regra bíblica, não é? Não julgue para não ser julgado. E eles sabem disso. Então, se até a agressão mais direta comporta uma interpretação de que não é racismo, imagina essas coisas que vêm paralelamente ao discurso direto, que vão refletindo na linguagem essa dinâmica racista. É muito difícil. E lógico que essa narrativa vem para tentar dar, entre aspas, uma racionalização numa análise do racismo, né? Ela fala, olha como não é racismo. Olha, não é, porque, na verdade, o problema do Brasil é pobreza e não racismo. Olha, não tem nada de racial ali. Veja, o Pelé é rico, é questão de riqueza. As pessoas tratam bem quando o cara é rico. Veja, é o elemento racista nele. Veja, e ele não está de má fé, ele acredita nisso, muitas pessoas. É isso mesmo, é questão de ser rico. Eu conheço pessoas que defendem direitos humanos que falam isso. Olha, porque não tem nada a ver, é uma questão... Quando acabar a desigualdade, acabou o racismo. Vai continuar o racismo com a desigualdade. Com a igualdade, eu diria. Vai ser fantástico isso. Porque, veja, se a desigualdade foi enfrentada de verdade, enfrentou-se o racismo. Senão, não foi enfrentada de verdade. Essa é a dura realidade. Quando a gente olha para o direito, então, eu diria para você, interpretações. Vamos interpretar isso daí que você falou? São pessoas carentes. Não tem nada de racismo. Se classificar as pessoas dessa forma, é de menos. É o que fazem com a população em situação de rua, no plano das hierarquias. O que falam da população em situação de rua? Ele usa drogas. Tá lá porque usa droga, certeza. Aí você vai pegar os dados objetivos da população de rua em São Paulo, e isso não é real. Você tem uma porcentagem lá que usa... Pior, eles acham que todo mundo é usuário de crack. Não é verdade. O álcool é uma droga muito utilizada. Boa parte das pessoas que estão na rua é por falta de moradia
e briga com familiares, e perda de familiares. Não corresponde à realidade. Então, você tem um imaginário. Onde foi criado esse imaginário? Eu queria até ter mais tempo para falar desse imaginário. Quem criou o imaginário foram as elites. O problema de pobreza é um problema de polícia, que vai pegar o racismo por debaixo dele. O problema de higienização é um problema de porcos, pessoas que são porcas, que montam cortiços. Então, para resolver, a gente derruba os cortiços e expulsa essas pessoas, que vão para as favelas. E assim vai resolvendo o problema social brasileiro, com violência. Então, todas essas narrativas, me parece que está introjetado esse pensamento originário, que é como eliminar os mais pobres, em que, em última instância, é uma necropolítica, e que, em última instância, é uma eliminação dos indesejáveis, cujo agrupamento principal é a população negra. Simples. Ale, acho que nós estamos encaminhando para os minutos finais, porque daqui a pouquinho você está entrando num outro encontro. É inenarrável a sua presença hoje aqui. Falei para as meninas que seria muito importante, mas por quê? Porque eu conheço o seu trabalho, porque eu tenho acompanhado. É uma pessoa do qual eu confio e, nesse momento, nós buscamos além de um domínio temático. Nós estamos buscando confiança. Então, nós damos boas-vindas a você, sejam bem-vindos ao nosso aquilombamento. As nossas portas estão abertas, os nossos canais, do qual eu não tenho todos os domínios, mas as meninas têm, as nossas mídias estão para você. Desejamos boa sorte na sua pré-candidatura. Precisamos de legisladores que pensem além da caneta, mas com o ato de fazer, de concretizar, de eliminar a vulnerabilidade e propor ações de equidade que traga essa igualdade. Sabemos que caminhos serão difíceis, mas temos que começar. Então, em nome de todos e de todas, agradecemos. E daqui a 15 dias vamos colocar na nossa mídia o nosso próximo encontro, que é também para falarmos da vulnerabilidade. E, Alessandro, quando tiver disponibilidade, a pauta está aberta para você. Com certeza o grupo estará se encontrando e você terá fala disponível. 2 horas você viu que passou muito rápido. Voando. Porque você é uma pessoa engajada e competente. Senão muitos já teriam saído. Obrigada por tudo, Ale. Então, deixa as últimas palavras da meu agradecimento, né, para vocês, para a Elaine, para todo mundo, para a Simone. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer debater com vocês. Eu sempre falo que tem certos ambientes que eu gosto de estar, inclusive quando eu sou atacado muitas vezes, tá? Mas eu gosto de estar, é prazeroso estar. E eu gosto de politizar, eu gosto de ampliar o debate. Eu me sinto muito mais confortável do que muitas aulas que eu tenho que dar por aí, confesso para vocês. Porque aqui a gente é livre, e assim, essa liberdade de poder falar, de poder receber, de poder fazer troca com vocês, escutar vocês, para mim é precioso. Cada conversa dessa tem sido fantástica ao longo dessa ideia que eu tive de Jerico, né, literalmente, que é ser pré-candidato, mas tem sido uma ideia, tem sido muito enriquecedora, embora muito cansativo. Então, o que vocês precisarem, eu estou à disposição, está aí nos canais. Espero poder dialogar mais com vocês, espero poder estar presente aqui com vocês, e é realmente uma coisa prazerosa, real e concreta da minha parte com relação a vocês. Espero que tenham gostado e mantemos contato aí, por favor, mandem mensagens, digam o que acharam lá nas redes, etc. Pode criticar também, fica muito à vontade e nós estamos abertos aí, tá bom? Um beijo, um abraço para todo mundo. Um beijo e nós temos certeza que a Lê muda São Paulo. Obrigada, querido. Muito obrigado. E até o próximo encontro, com certeza. Agradeço também a participação de todos os colegas, de todos os amigos. O racismo é estrutural, mas o antirracismo também. E é através da formação, porque é algo que está reverberando em nós. Nós vamos montar o quê? Um bloco para discutir currículo? Então, o currículo está aí. A 10.639 completou 17 anos. E pouco avanço nós tivemos.
temos que mudar o diálogo. A formação e a informação, ela é pertinente. Por isso que nós estamos convidando pessoas, seres do gabarito do Alessandro, para vir dialogar conosco, que disponibilize o seu fazer pedagógico, o seu olhar sensível para criar uma nova consciência, onde, de fato, tenhamos equidade e igualdade. Então, agradecemos. Eu, Elaine, em nome do Raça, Luz e Militância, servidoras pretas em Porta, agradecemos a presença e o acolhimento da fala e escuta de todos vocês. Com certeza, a Selminha e a Suzana vão entrar em contato e vão devolverem as respostas de cada um de vocês, que é uma força conjunta. Obrigada a todos. Muito obrigada pela participação de todos. Obrigada a vocês. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Gente, Tchau. até a próxima. Gente, boa noite. Obrigada. Beijo, pessoal. Tchau. Boa noite. Até mais. Boa noite.